Muitas empresas patinam quando o assunto é padronização. E o que acontece quando ela não é bem feita em uma empresa? Os gestores e as equipes operacionais, elas vão apagar incêndios o tempo inteiro. Então, cada problema pequeno que acontece na operação demanda da gestão um envolvimento, demanda uma decisão. E esses pequenos erros acumulados acontecem com frequência. É comum a gente ter aquela sensação de que, a gente está remando e não está saindo do lugar, né? Porque todo dia a mesma coisa, todo dia o pessoal erra um negócio que tinha que saber, que todo mundo sabe que tem que fazer do jeito diferente. E não é raro que nesse tipo de cenário os gestores sejam muito centralizadores e que os funcionários, em consequência, tenham baixa responsabilidade, baixa autonomia. As coisas são geralmente top-down, faz porque tem que fazer e pronto. E acontece que cada um acaba fazendo do seu jeito. O conhecimento vai ficando na cabeça das pessoas. E num cenário desse é comum também observar um alto turnover, uma baixa retenção de talentos e de pessoas nas empresas. Por quê? Porque a motivação ela está muito associada com a autonomia, com a responsabilidade. Se a gente não tem essa autonomia, a gente acaba não tendo motivação. E essa saída de funcionários acaba levando consigo todo o conhecimento acumulado ao longo dos meses, dos anos, enfim. E para piorar o cenário todo, a gente demora, as empresas que estão assim, demoram muito para treinar as pessoas novas que chegam. Então, a gente tem um cenário de um completo caos. E daí que surge o tema essencial da padronização. Bom, deixa eu me apresentar, Para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Camargo, eu sou consultor de melhoria de processos, melhoria de operações em empresas, já há mais de 6 anos, e eu vivo isso com muita frequência, Eu compartilho aqui lições aprendidas e vários conteúdos a respeito desse mundo que é a gestão empresarial. Então hoje nós vamos ver 4 objeções comuns a respeito da padronização e as minhas respostas para essas objeções. Então a primeira objeção: a padronização, os POPs, as políticas, as instruções de trabalho, elas são burocracias de controle. Raramente as pessoas leem. E quando elas vão ler, geralmente está desatualizado, o processo não é mais aquele. Então ela é pouco conhecida na empresa. Ela funciona como um instrumento para a administração impor regras. E o nosso segmento aqui é muito dinâmico, é muito orgânico, as coisas mudam toda hora. Então, sobre essa primeira objeção, a padronização, ela é nada mais do que a criação de métodos consistentes e repetíveis para a execução de uma tarefa. Então a gente tem uma tarefa, a gente precisa criar um método de como fazer aquela tarefa repetidamente. A definição sobre o monitoramento, ou seja, como a gente vai acompanhar esse padrão, faz parte justamente do padrão, que precisa combinar a relação das pessoas, das máquinas, dos materiais e das informações. Então, o padrão, combinando esses 4 elementos, vai funcionar como uma base de conhecimento da empresa, sobre como a gente deve executar cada atividade da melhor maneira. E além disso, a padronização de hoje é a base que é usada para fazer a melhoria de amanhã. Então a padronização é muito mais do que uma ferramenta de controle administrativo sobre as pessoas. Não, as pessoas fazem o seu trabalho, é esperado que elas saibam fazer o seu trabalho. Agora, como elas aprenderam a fazer? Será que é da melhor forma? Será que é o processo mais bem definido, mais estruturado, que vai gerar menos problemas, menos erros operacionais? Muitas vezes as pessoas aprendem com a pessoa que estava na atividade, a pessoa passa ali do jeito que ela entendeu, ela aprendeu com outra pessoa que estava ali. Então não existe uma reflexão, um aprendizado progressivo na vida da empresa. E isso é um grande problema, porque a empresa acaba se tornando refém das pessoas, e as pessoas refém do conhecimento que foi passado ou não para ela quando ela entrou. Então ela vai ter que aprender, vai ter que desbravar o caminho todo sozinho sempre. Então isso aí não funciona.
Bom, então vamos para a segunda objeção. Os padrões de trabalho impedem que eu faça o meu trabalho da melhor maneira. Cada tarefa é única aqui na empresa, não tem um padrão. Esse negócio de pop, política, é lá com a qualidade. Bom, essa é uma visão perigosa sobre o que é a padronização no ambiente de trabalho. A padronização, ela não impede ninguém de fazer um trabalho da melhor forma. Pelo contrário, ela não é sinônimo de rigidez, de monotonia, ela não é sinônimo de não criatividade. É justamente através do padrão que a gente consegue promover o empowerment dos funcionários. Por quê? Porque existe um padrão, a pessoa vai olhar para esse padrão, vai executar as atividades que estão ali descritas e a partir da execução das atividades, ela deveria ser capaz de voltar no padrão e falar, olha, esses pontos aqui não funcionam assim, a gente precisa melhorar isso. Esse padrão aqui está obsoleto, ou então é assim que as coisas são executadas, mas poderia ser melhor, poderia ser diferente, poderia ser mais eficiente se a gente invertesse uma sequência, se a gente tivesse um material novo, um equipamento novo, enfim. O próprio funcionário ele deveria usar o padrão de trabalho como uma ferramenta que possibilita que ele cresça, que ele se desenvolva e que o trabalho melhore com o tempo. Então é importante, dentro de uma padronização, a gente equilibrar a rigidez que orienta uma tarefa, ou seja, é preciso ficar claro quais são as etapas, qual é o processo correto a ser seguido, mas também a liberdade da pessoa conseguir inovar e criar. As pessoas elas precisam ser capazes de executar as coisas a partir dos padrões, então aí é rigidez, mas ela também precisa revisar sempre que necessário. Então o padrão ele vai ser específico o suficiente para ser útil, mas geral o bastante para permitir a flexibilidade, para permitir a criação, a inovação. Eles devem ser práticos também, para ser usados todos os dias, porque nada adianta uma política ali com 20, 30, 50 páginas que as pessoas vão engavetar e quando muito vão ler durante a sua integração. Não é assim que a gente consegue usar o documento. A gente precisa recorrer a ele sempre que necessário. Sempre que tiver um problema, a gente vai lá, analisa, revisa, se preciso, o padrão. E acima de tudo, nesse caso, a gente vai sempre ter a mentalidade, quando está olhando para um padrão, para a padronização, de que as pessoas que executam o trabalho deveriam fazer e revisar os seus padrões. Continuamente, sempre que necessário. Mas se elas não revisarem, ao longo do último ano, a qualidade deveria se envolver e puxar uma revisão com eles. Uma vez entendido que a padronização é essencial, que é uma ferramenta de acúmulo de base de conhecimento e que traz um empowerment para os funcionários, etc. O que é comum a gente ver por aí? Então, a gente precisa padronizar tudo. Vamos padronizar aqui como fazer café, como abrir uma porta, como dar bom dia. Isso aí não é bem o caso, né? Esse é o terceiro ponto que as pessoas colocam. Então vamos padronizar tudo. Calma. A administração científica, que veio lá do Taylor, que é um desdobramento da administração da produção em massa, do Ford, né, o Fordismo, ela orienta que primeiro a gente precisa analisar os números, entender como as coisas são feitas, quais são as oportunidades, os gaps, etc., para definir a melhor forma de se fazer uma tarefa e depois padronizar. O modelo da Toyota, por sua vez, ele entende que o caminho é um pouco inverso. O caminho seria estabilizar a operação primeiro, através dos padrões de trabalho, das coisas que são feitas hoje, aonde agrega valor, a gente deveria ter um padrão de trabalho. Ou seja, toda ação que transforma um produto, que transforma uma informação, portanto um serviço,
ela deveria ser padronizada. Essas etapas de transformação devem ter um padrão de trabalho. As coisas deveriam ser feitas num padrão. Depois, a partir dos padrões, pensa-se em projetos de melhoria desses padrões. Então, o primeiro desenvolvimento seria estabilizar a operação através do padrão de trabalho. E depois, em cima dessa operação estável, melhorar essa operação continuamente. E a quarta objeção que a gente encontra por aí é que o conhecimento está na cabeça do seu fulano, do seu João ali que faz a montagem dos armários. É ele quem executa e só tem ele na equipe, não faz sentido fazer um POP. Bom, aí, como eu já falei, sem padronização, qualquer melhoria é um voo de galinha. As coisas sobem um pouco, melhoram um pouco e logo elas voltam a cair, elas não se sustentam. Então, Taishi Ono já falava, né? Onde não existe um padrão, não existe Kaizen. Então, fazendo um resumo das objeções, a padronização ela não é uma burocracia, pelo contrário, ela é um instrumento orgânico e vivo, ela não limita a sua forma de trabalhar, pelo contrário, ela te empodera para que você melhore a forma que você executa as tarefas e que outras pessoas possam aprender com esse benchmarking que a padronização traz. A gente não deve padronizar tudo, a gente deve padronizar somente aquilo que é importante, somente aquilo que agrega valor. E não é porque o conhecimento está na cabeça da pessoa que ela já saiba fazer, que ela não vai ter benefícios com a padronização. Então os padrões não precisam ser chatos nem nada, eles são importantíssimos no ambiente empresarial e se você quer aprender mais sobre os padrões, com certeza aqui no canal tem muitos vídeos a respeito, tá certo? Eu fiz um vídeo inclusive do The Mike lá no C, onde a gente fala de controle, que eu explico sobre a estrutura hierárquica dos documentos da qualidade. Se você se interessou por esse tema, vale muito a pena você dar uma espiada por lá, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima.